Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de Geografia, galera, dando aí continuidade aos nossos estudos sobre as regiões do Brasil, né? Hoje nós vamos estar entrando aí na região Centro-Oeste, rapaziada, a nossa última região a ser estudada aí no nosso ano, aí, no nosso estudo de Geografia. Primeira coisa, né, vamos estar falando um pouquinho dos aspectos gerais da região Centro-Oeste do Brasil. Região Centro-Oeste do Brasil é a região central do território brasileiro, composta aí por 3 estados mais o Distrito Federal. São eles aqui: Mato Grosso do Sul, com sua capital Campo Grande. Aqui no Mato Grosso a capital é Cuiabá. Temos aqui Goiás, com Goiânia como sua capital. E no estado de Goiás nós temos o território aí que corresponde ao Distrito Federal, né? Brasília. Nós temos aí a região do território brasileiro com cerca de 1.606.000 quilômetros quadrados, galera. Uma região que compreende uma grande porção do território nacional e, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia, no ano de 2016, a população era de mais ou menos cerca de 18 milhões de habitantes distribuídos aqui de forma irregular pelo território da região Centro-Oeste do Brasil. Na nossa primeira aula, a gente vai estar tratando brevemente sobre alguns dos aspectos gerais, né, da natureza da região Centro-Oeste. Relevo, hidrografia, clima e vegetação. Primeira coisa, né, vamos tratar o relevo. Região Centro-Oeste conhecida, né, como o Planalto Central brasileiro, né? Então a gente já entende que majoritariamente o relevo predominante, aquele que se compreende na maior parte da porção, é o relevo de Planalto. Ou seja, né, áreas mais elevadas do que as áreas ao seu redor. Em média, esses planaltos têm entre 200 e 800 metros de altura. Não são grandes altitude, mas se caracterizam ali por serem bem distribuídas e têm em grande frequência ao longo desse território aqui no centro do Brasil, galera. Mas só que também existe a ocorrência, né, de serras chapadas, né, que são aquelas áreas de relevo mais acentuado, e algumas depressões também. Depressões, né, áreas que são mais baixas do que a área ao seu redor. E nós temos também, né, que merece destaque, a famosa planície do Pantanal, né, o famoso Pantanal Mato-Grossense, que é composto por uma grande planície inundada. Beleza? Características do relevo da região Centro-Oeste do Brasil. Falando sobre a hidrografia, nós temos aí 4 bacias hidrográficas que se destacam bastante, que são a Bacia Amazônica, a Bacia do Rio Amazonas, ou a Bacia Amazonas, né? Bacia do Paraná, a Bacia do Paraguai e também a Bacia do Tocantins-Araguaia, galera. Grande destaque é que devido ao relevo, né, olha só, hidrografia e relevo se complementando e sendo utilizados pela sociedade. Devido, né, ao relevo de planalto, ou seja, grandes correntezas, né, onde os rios se formam, né, devido à gravidade, essa bacia hidrográfica, o centro-oeste do Brasil, é muito propício para a implementação de hidroelétricas. Inclusive, a bacia hidrelétrica do Tucuruí, que se localiza no Pará, né, no norte do Brasil, não no centro-oeste, no norte, o rio ele começa no centro-oeste, que seria o Tocantins-Araguaia. Ou seja, você tem um fator natural, que é o relevo e a hidrografia, diretamente relacionado aí com o fator energético, que é a produção de energia devido às condições naturais dessa região, as condições naturais que essa região fornece para a sociedade. Complementando, galera, vamos estar tratando sobre o clima. Existem 3 climas presentes na região Centro-Oeste. São eles: um pouco mais ao norte, a gente encontra uma área de clima equatorial. Por que um pouco mais ao norte? Porque fica mais próximo da região norte do Brasil, que tem a grande influência ali do clima equatorial, devido à proximidade ali com a linha do Equador. Altíssimas temperaturas anuais, grande quantidade de precipitação. Muito calor e muita chuva nessa área mais ao norte do centro-oeste do Brasil. Já na parte mais ao sul, né, uma pequena parte no sul, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente encontra também o clima subtropical, né, que são as estações do ano um pouco mais bem definidas, temperaturas mais amenas. Devido ao quê? A proximidade com a região sul do Brasil, que tem o clima subtropical como predominante também. Beleza? Característica, né, ou seja, o principal clima, o clima predominante na região centro-oeste do Brasil é o clima tropical. Lembrando, né, galera,
a região centro-oeste do Brasil se localiza na zona intertropical. Olha o Trópico de Capricórnio logo aqui. É Trópico de Capricórnio aqui e um pouco mais aqui ao cima no mapa seria a linha do Equador. Ou seja, dentro dos trópicos, predominância de clima tropical. Característica, verões quentes e chuvosos e invernos secos e um pouco mais frios. Característica principal. 2 estações do ano ali bem definidas. Beleza, galera? 3 climas presentes, 1 clima predominante. 3 climas presentes porque tem 3 tipos climáticos diferentes na mesma região, só que um clima domina a maior parte dessa região. Então, o clima predominante da região centro-oeste do Brasil é o clima tropical. E, falando um pouco sobre a vegetação, né, nós temos o bioma do Pantanal, que engloba características distintas, né? Características da floresta amazônica, característica da Mata Atlântica também, e também característica do cerrado, que é a vegetação com mais destaque, a mais conhecida e também a mais ameaçada dessa porção do território nacional. Vegetação do cerrado, ela, por muito tempo, ela foi negligenciada pela sociedade por ela ter uma aparência que diria... As pessoas imaginavam que não existia muita vida presente ali. Porque as árvores elas são mais baixas, mais espaçadas, é o que a gente chama, são arbustos, né, mais espaçados, ou seja, tem uma parte mais aberta entre essa vegetação, e ela tem a característica de ter o tronco mais retorcido, como se estivesse seco. Porém, galera, a gente tem que entender que isso é uma característica natural desse tipo de vegetação que se adapta a viver no clima tropical ali, devido às condições que são fornecidas a ela. E o bioma do Cerrado, ele engloba uma grande biodiversidade de animais, de pássaros. O que acontece? A gente vai estar falando um pouco sobre essa problemática nas aulas mais à frente, mas o bioma do Cerrado tem sido extremamente ameaçado no território brasileiro devido à expansão da fronteira agrícola, principalmente. O que acontece? Grandes agricultores se instalam nessa região do Cerrado e começam os seus empreendimentos agrícolas. Com isso, eles começam a construir as suas fazendas, a expandir as suas fazendas por cima do domínio natural que predomina na região, que no caso é o Cerrado. Tem sido extremamente ameaçado, mesmo tendo uma grande biodiversidade de extrema importância. Outra consequência, agora para a hidrografia, é que esses empreendimentos agrícolas também já estão afetando o regime dos rios, certo? Limpar a área causa uma sedimentação que causa, consequentemente, né, o assoreamento de alguns rios e pode levar alguns rios à extinção. Uma série de problemáticas vem sendo causadas aqui na natureza do Cerrado devido a projetos de expansão agrícola naquela região. Você consegue relacionar muitos problemas que a natureza vem sofrendo atualmente no Cerrado brasileiro com a implementação desses projetos agrícolas que foram, por muito tempo, incentivados pelo governo federal. Beleza, galera? Tratamos aqui de algumas características naturais aqui da região centro-oeste. Acabei adiantando algumas das problemáticas que estão acontecendo lá. Isso é motivo aí, conteúdo para nossas próximas aulas ainda. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro da forma que eu trabalhei com vocês aqui. E vocês que sabem, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente tenta resolver da melhor forma possível. Um abraço, rapaziada. Até a nossa próxima aula aí sobre Centro-Oeste ainda.